Mabo Rai, seja novamente muito bem-vindo. Eu me chamo Flávio Gaviloski, sou professor de Combato e na nossa aula de hoje eu quero te mostrar como que você pode dobrar a sua segurança utilizando apenas uma palavra. Curioso? Então já senta aí, pega o seu café, eu vou ficar aqui com o meu e vamos mergulhar nessa aí, tá? Então é o seguinte, como é que eu faço para dobrar a minha segurança usando apenas uma palavra? O que você chutaria? Que palavra é essa, Flávio? Essa palavra são as senhas. Né? Então a gente pode dividir as senhas em basicamente dois tipos. Nós temos as senhas internas, que são aquelas que você utiliza com você mesmo, e aí a gente tem aí dentro desses exemplos, né, de senhas internas como bancos, aplicativos, cartões, né, seja cartão de débito, de crédito, ou enfim, qualquer outro tipo de cartão que você utilize. Né, então você vai entrar lá na sua conta do Instagram, do Facebook, do YouTube, ele vai estar pedindo, né, um login, normalmente um e-mail, acompanhado de uma senha, alguns caracteres que vão permitir você acessar ou não determinadas informações. Quando você vai no banco também é a mesma coisa, seja para sacar dinheiro, seja para você fazer algum tipo de operação, você utiliza senhas. Mas nós também temos as senhas externas, que são aquelas que você utiliza com outras pessoas e não necessariamente e exclusivamente com você, como é o caso das senhas internas. Só que assim, não adianta você ter senha por ter, né? Então você definiu que você quer ter uma senha lá para usar com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com seus pais, seja com talvez colegas de trabalho, mas assim, ter senha por ter senha não vai te ajudar em absolutamente nada. Elas sozinhas não vão fazer absolutamente nada. Para que elas sejam de fato úteis e funcionais, você precisa ter um PMO, um Plano Mestre Operacional. Né? Só que hoje não é uma aula sobre, né, PMO, isso a gente pode deixar mais para frente. Mas assim, por exemplo, né, a gente pode colocar aqui numa situação onde você combinou uma senha com a sua família, e aí quando você chega em casa, você usa uma espécie de senha e contrassenha, e aí você não recebe a contrassenha que você esperava, e aí você trava, congela, o que você faz? Por quê? Porque você não tinha um PMO bem estabelecido, você não sabia o que fazer em sequência. Você até tinha senha, mas e aí? O que você faz depois? É a mesma coisa, por exemplo, no caso de um aplicativo, de um cartão ou no banco, né? Você vai tentar acessar a senha e dá acesso negado, dá bloqueado ou, enfim, te trava de alguma forma. O que você faz? Normalmente, a maioria das pessoas meio que travam, né? Elas ficam tipo, e agora, o que eu faço? Depois que vem meio que uma luz para elas, eu vou até a agência, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas naquele momento, elas não sabem o que fazer. Por quê? Porque elas não tinham um plano mestre operacional, elas não sabiam o que fazer na sequência. Então, só ter a senha por ter não resolve nada. Você também precisa saber o que fazer se eventualmente, quando essa quebra de segurança ocorrer, o que você vai fazer com ela, beleza? Então, assim, por que você deveria começar a implementar isso no seu dia a dia caso você não utilize? Então, não sei se você já aplica alguma espécie de senha com as pessoas ao seu redor, do seu círculo familiar, do seu círculo pessoal, de amizade e assim por diante. Mas se não é o caso, por que você deveria? Então, assim, primeiro, elas te garantem mais segurança, você se torna realmente mais seguro. Da mesma forma como eu dei os exemplos lá do aplicativo, do banco, do cartão, você tem essa sensação de segurança, né, pelo fato de você ter que usar aí uma senha. Você consegue ter mais controle da situação e te dão caminhos de reação, como eu falei, essa questão do PMO. Então eu sei que eu tenho uma senha XPTO lá e que se alguma coisa acontecer e intervir no meio disso, eu sei o que eu devo estar fazendo na sequência. Eu não vou ficar perdido, olhando para o horizonte, pensando, e agora? O que eu faço? Beleza? E elas também ajudam a minimizar, né, fraudes e golpes, então seja principalmente por amigos e familiares, no caso bandidos, né, que se passam por amigos e familiares, e aí você pode estar usando essa questão de senha para minimizar
né, esses perigos, eles evitam que você seja pego de surpresa. Então, se você aplica esse conceito de senhas e contrassenhas, então dificilmente você vai ser pego de surpresa por conta disso, salvo que ocorra uma quebra de segurança muito grande. E aqui, né, como eu coloquei aqui embaixo, também evitam quebras de segurança profundas. O que são essas quebras de segurança profunda? Então imagine que, novamente, você combinou com a sua família que você ia estar utilizando ali uma sequência de senha contra senha, e aí quando você chega em casa e, né, pede a senha, ou pede a contrassenha, ou o que vocês combinaram e você não recebe o retorno desejado, você já consegue tomar uma ação a partir disso. Mas como eu falei, se você tiver um PMO, se você não tiver, não vai ajudar de absolutamente nada, evitando com que essa quebra de segurança seja ainda mais profunda. Então, por exemplo, você entrou em casa, você pediu a senha, não recebeu a contrassenha, então você já pode tomar uma ação em cima disso, porque ao invés de você continuar entrando, né, na sua casa e ser surpreendido aí por um ou dois inimigos, agressores que armaram ali uma emboscada para te pegar. Então, tendo senhas e contrassenhas, você consegue minimizar isso. São perfeitas? Não, obviamente não são. Falhas existem, sempre existiram, sempre vão existir, mas o fato é que você consegue minimizar esses danos, tá? Mas assim, cuidado na hora de você criar as suas senhas. Cuidado com 2 pontos. O primeiro deles é você fazer senhas muito fáceis. O que são senhas fáceis? São aquelas que são fáceis de serem descobertas, são aquelas que são fáceis de serem percebidas como senha. Então, às vezes é o cara que ele quer tentar reinventar a roda, fazer uma senha muito louca, muito elaborada, muito criativa, e ela não se encaixa no contexto geral. Então, assim, fica fácil você perceber que aquilo de fato é uma senha, principalmente quando você começa a perceber o padrão de repetição daquela frase, daquela palavra, daquela sequência de números. Às vezes o cara fala uma palavra aleatória e você acha meio estranho. Na verdade, você até lembra mais, chama mais atenção pelo fato de ser estranho. E aí você vê a pessoa falando de novo, e eventualmente de novo, eventualmente de novo, e assim a sua senha vai ser descoberta. Então, evitar, né, tomar cuidado para não ser uma coisa muito fácil ou uma coisa que seja muito fácil de ser descoberta, né, que é uma senha. Então aqui a gente pode dar alguns exemplos, como nomes de familiares, usar animais, datas, números sequenciais ou repetidos. Isso aqui a gente mais utiliza, né, em senhas internas, mas, né, acabam servindo como exemplo. Times, né, dentre outros exemplos, né, de senhas muito fáceis. Cuidado também para você não fazer senhas muito difíceis. Sim, senhas difíceis também são um problema. Às vezes tão grande quanto senhas fáceis. Por quê? Porque se uma senha é muito difícil, corre o risco de você acabar esquecendo ela. Então esse já é um primeiro problema. Esquecer. É o que normalmente as pessoas fazem quando elas começam a esquecer as coisas? Anotar. Então, a chance de você anotar, seja no celular, seja num post-it, num pedaço de papel, num caderno, onde for, é muito grande. Então, a chance de outra pessoa acabar vendo isso se torna ainda maior. Principalmente se, né, a pessoa escreve lá, senha não sei do que, senha, senha tal, 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 e vai e escreve do lado, pior ainda. Né? Então, exemplos de senhas muito difíceis, senhas aleatórias, aquela que tem um monte de número, letras que não faz o menor sentido, que de fato são aleatórias, o que num primeiro momento parece ser uma coisa boa, mas como eu falei, se é muito difícil, você tende a acabar anotando, isso gera uma quebra de segurança. Senhas que são geradas por sistemas, né? Então, às vezes você entra lá num site boladão lá e fala, gere uma senha difícil para mim. Ele até gera, de fato, é uma senha segura, mas assim, novamente, é uma senha difícil. A chance de ocorrer uma quebra de segurança é muito maior. E senhas difíceis normalmente são complexas e mais elaboradas, o que dificulta lembrar, o que dificulta você fazer ela se encaixar e fazer sentido. Isso pode acabar te atrapalhando de N formas inimagináveis. Então, tomar cuidado para você não... Né? Aqui eu vou dar alguns exemplos de senhas e contrassenhas que você pode estar utilizando, mas cuidado na hora que você for aplicar para você não deixar muito artístico, muito fantasioso. Nossa, eu vou criar uma senha
né, indestrutível aqui, inacessível, mas às vezes você vai elaborando tanto ali o método, o próprio sistema, que vai deixando ele cada vez mais complexo, cada vez mais difícil, e aí você já não vai lembrar, aí você faz uma com a sua família, outra com os amigos, outra com não sei quem, as senhas começam a se misturar, isso vai gerar um problema. Então deixe simples. Fácil é diferente de ser simples. Senhas simples são ótimas, senhas fáceis não, senhas difíceis também não. Então, assim, tipos de senhas confiáveis que eu aconselho que você utilize aí, seja novamente com a sua família, com seus amigos, com colegas de trabalho ou com quem você achar pertinente. Tá? Então, a gente tem a senha única e qual que é o exemplo? Simplesmente você usar uma palavra ali especificamente, né, que eu coloquei Brasil, né? Então você literalmente pede a senha, então alguém entra em contato com você e você fala, qual é a senha? E a pessoa tem que dizer, pô, Flávio, mas Brasil é muito fácil. E eu falei, é só um exemplo, né? Como eu falei, pô, pode ser qualquer outra coisa, mas assim, que também faça um pouco de contexto ali pro ambiente. Então a senha única, embora seja ali confiável, mas assim, é a mais fraquinha das que a gente vai estar vendo aqui. Mas, né, é um exemplo, tá aí, se você quiser uma coisa bem simples. Senha e contrassenha. Aqui a gente já começa a elaborar um pouquinho mais do sistema e já começa a ficar um pouco mais confiável. Então, senha e contrassenha. Eu posso falar verde e você responde amarelo, ou você pode responder, enfim, qualquer outra coisa. Você vai definir ali preto e amarelo é belo, você pode rimar, pode dizer. Não precisa ser só com cores, aqui agora só tá me vindo cores na mente, mas você pode, sei lá, completar frases, falar nome e sobrenome, alguma coisa assim. Então você dá uma informação e você recebe uma outra informação, e essas informações precisam casar com aquilo que você combinou anteriormente. Se vier qualquer outra coisa que não foi aquilo que você combinou previamente, você já sabe que tem uma quebra de segurança e que tem algo de errado. Você pode usar senhas por imagens. Então aqui às vezes você pode combinar uma senha ali, já que hoje a gente usa muito aplicativo de texto, né? Então quase que a gente já não liga mais para as pessoas. Né? Qual foi a última vez que você fez uma ligação realmente? É um pouco mais difícil. Até tá mais comum você fazer chamada por vídeo do que uma ligação de áudio propriamente dito. Ou você vai mandar texto, ou você faz uma chamada de vídeo. Basicamente, essas são as principais fontes de alimentação hoje em dia. Então, assim, usar ali emojis ou emoticon, né? São os velhos emojis ali, coloca ponto, asterisco, coloca parênteses, enfim, são formas de você criar senhas também. Então, às vezes você pode combinar uma senha específica ali com seus filhos, por exemplo, um emoji, um emoticon que, né, é uma coisa de vocês e que você recebeu aquilo, você já sabe que tem alguma coisa de errado. Né? Só tomar cuidado para não ser por exemplo, um emoticon, um emoji, que você vai estar utilizando com certa frequência. Então, que pegue um extremamente específico para vocês ali, que faça sentido e que você não vai ficar usando isso aí à torta e direita. Tá? Para que quando isso vier a acontecer, né, piscou lá no teu celular, você viu aquela imagenzinha, você, cara, eu sei que tem uma coisa de errado. A pessoa não precisa nem escrever nem nada, você já sabe que tem alguma coisa de errado. Senha de inserção. O que é uma senha de inserção? É quando você consegue colocar ali uma frase dentro de uma conversa. Então você está falando ali com alguém, com alguma pessoa, e aí você insere essa frase ali no meio, e quem estiver ouvindo já vai saber que tem alguma coisa de errado. Então aqui eu coloquei, né, como exemplo, hoje pareceu Velozes e Furiosos. Então imagina que você recebeu uma ligação, às vezes do seu marido, da sua esposa, alguma coisa assim, você, né, atende, começa a conversar com a pessoa, ela ainda não vai apresentando sinais de que tem algo de errado, mas aí ela vai e consegue a brecha. Então você pergunta, como é que foi seu dia? Fala, pô, hoje parece Velozes e Furiosos. Já sabe, pô, tem algo de errado, alguma coisa acontecendo. Deixa eu tentar aqui. Enfim, você já vai seguir o seu PMO, você vai rastrear ela, você vai sair de casa, você vai para algum lugar, você vai para um local que vocês combinaram, enfim, você vai seguir aí, né, o plano mestre operacional, mas o fato é que você recebeu essa senha de uma forma um pouco mais espontânea, essa é um pouquinho mais complicado, né, mas assim, tá aí uma possibilidade, que são essas senhas de inserção.
Código secreto, essa é uma das minhas favoritas. Por que eu gosto tanto dessas senhas de código secreto? Pausa dramática, é segredo. Mas vamos lá, o que é legal dessas senhas de código secreto? É que elas são extremamente mutáveis, então você pode estabelecer ali uma base para elas e a própria senha vai se alterando sem mudar a sua própria estrutura. Então ela se adapta. Então é muito mais difícil outra pessoa de fora acabar descobrindo a sua senha ou contrassenha quando isso é feito de uma forma bem elaborada, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos. Então você pode estar utilizando com números, onde, por exemplo, o resultado precisa ser 8. Então aqui eu coloquei, né? Você fala 1, a pessoa tem que devolver 7, ou você fala 7, ela tem que devolver 1. Fala 2 vezes 4. Nem, por exemplo, na Força Aérea a gente utilizava esse sistema de senhas, né, onde era reunido a equipe de serviço daquele dia, o oficial de dia estipulava ali como que ia ser o formato disso, ele dizia, a senha, o resultado tem que dar 10, por exemplo. Então você já sabia, o resultado tem que dar 10. E aí, quando a força de reação ia fazer a ronda, passando por todos os postos de serviço, ali, né, o chefe da equipe podia gritar de longe e falar assim, 5. O que ele tinha que ouvir na sequência? Um 5 também. Se ele ouvisse, né, se devolvessem para ele qualquer coisa que não fosse um 5, ele saberia que tinha alguma coisa errada. Seja se ele ouvisse, sei lá, 3, 9, abacaxi, se ele não ouvisse nada. Então, assim, ele tinha que ouvir um 5. Ele foi para um outro posto de serviço e gritava 2. Ele tinha que ouvir, a única coisa que ele podia ouvir era um 8. É a coisa diferente de 8, ele sabia que tinha alguma coisa de errado. Então, essa é uma das formas, né, de você estar alterando ali o sistema, né, de forma que ele não fique difícil, é fácil de ser lembrado e ele sempre vai estar se adaptando. Né? Então, às vezes, como eu falei, nesse caso aqui é 8, então às vezes pode ser 7, pode ser 6, pode ser, enfim, né, você vai definir qual número, qual sequência que você quer estar aplicando. Pode ser feito isso com cores também. Então, por exemplo, pode ser a somatória ali de cores, né? Então, o resultado tem que ser verde. Então, você fala azul, a pessoa tem que devolver amarelo. Se fala amarelo, ela tem que devolver azul. É claro que isso aqui começa a limitar um pouquinho, tá? Mas assim, você já pode estar trabalhando algumas possibilidades. Alimentos correspondentes, então alimentos que são semelhantes, né? Então você pega, por exemplo, maçã e banana, então você fala maçã, a pessoa vai devolver banana, você pode falar tomate, a pessoa vai devolver cenoura, você pode usar, né, tipo, carne também, a pessoa vai falar picanha, ela vai falar alcatra. Então se você falou maçã e você recebe uma alcatra de volta, cara, tem alguma coisa errado. Então são algumas formas. Como eu falei, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, algumas são melhores, outras são piores, mas são variações. Isso aqui é só para você entender que existem essas possibilidades. Uma outra forma são estados e capitais. Então você pode dizer um estado e aí você tem que receber o capital daquele estado. Ou você pode falar a capital e receber a qual estado ela pertence. O problema é que se a pessoa não for boa de geografia, aí ferrou, né? Aí nunca vai dar certo. Então, né, lembra que eu falei sobre você não deixar muito complexo? Então, para algumas pessoas isso pode parecer muito complexo. Aquela de número já se torna mais simples, não necessariamente fácil, lembra disso, mas simples. Aqui quando a gente começa a falar de estados e capitais, para algumas pessoas isso pode ser um problema. O alfabeto aqui também, então você pode colocar sequenciais. Então, toda vez que eu falar uma letra, você tem que devolver a sequência dela. Então, se eu falo A, você tem que responder B. Se eu falo H, você tem que responder I. Se eu falo M, você tem que responder N. Então, se eu chego em casa, por exemplo, e falo, né, C, cara, tenho que ouvir um D. Se eu ouvir qualquer coisa que não seja um D, eu sei que tem alguma coisa de errado. Então, como eu falei, isso é uma coisa que você vai estar combinando aí com os seus familiares, com os seus amigos, enfim, com seu círculo social. Mas agora eu quero saber de você. Me diz aí, se você já
utiliza algum desses sistemas, já utilizou, utiliza, claro que não vou pedir para você colocar sua senha aqui embaixo, né? Isso é óbvio, mas assim, você já utilizou alguns desses sistemas anteriormente, ou está aplicando, qual o formato que você está usando? Novamente, não precisa dizer a senha, mas diz aí, comenta aqui embaixo, vou ter o maior prazer em a gente ter esse bate-papo aí numa dessa, você coloca até um outro exemplo aqui que eu não citei, né? Você pode estar ajudando uma outra pessoa. Opa, eu vou estar disponibilizando esse mapa mental lá no nosso canal do Projeto Faca Preta no Telegram. Então, se você quiser ter acesso a esse mapa mental aqui, então é só acessar lá no Telegram. Vou estar deixando o link no primeiro comentário ou na descrição. Quem acessa. E aí é só você procurar pelo nome desse mesmo vídeo que aí embaixo vai ter ali o PDF para você baixar, se quiser dar uma estudada depois, quiser olhar um pouco mais de calma. Perfeito? Então, de minha parte, é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você tiver sugestões de aulas, me mande. Realmente eu posso estar gravando e disponibilizando ela aqui. De minha parte é isso. Muito obrigado. Né? Tomem o seu café, porque um dia sem café é um dia perdido. Um forte abraço e até a próxima. Combato Brasil.